Olá, tudo bem com você? É um grande prazer ter você por aqui para mais uma aula de ensino religioso. Na aula dessa semana, eu vou contar para você sobre algumas lições que nós podemos aprender com a natureza. Isso mesmo. Na história de hoje, não será de nenhum personagem bíblico como você está acostumado a escutar em todas as semanas. A história de hoje é sobre a criação de Deus, o maior de todos os personagens da nossa história, não é mesmo? Então vamos lá? Eu vou ler algumas informações aqui no meu livro. Você preste bastante atenção para você conseguir resolver a sua atividade, tá bom? Se você precisar, você pode voltar e assistir novamente o vídeo. Preparado? Então, vamos lá. Deus fez o mundo com muita sabedoria e ele estabeleceu regras para que tudo funcionasse muito bem. Desde os grandes planetas até o menorzinho dos seres vivos. Tudo obedece a uma determinada ordem. Os movimentos da Terra, eles possibilitam, na verdade, que haja o dia e a noite e também que haja as estações do ano. A lei da gravidade nos permite andar sobre a Terra. Se não existisse essa lei da gravidade, nós não conseguiríamos andar sobre a Terra. Deus colocou também nos animais um instinto de sobrevivência, de tal forma que eles sabem do que se alimentar e como se proteger. Esses são apenas de alguns exemplos de leis que podemos perceber na natureza. Se observarmos com atenção, podemos aprender muito com elas. Bom, no nosso sistema solar, nós estamos falando aqui do planeta Terra e dos outros planetas também, que existem grandes planetas. No nosso sistema solar, ele precisa obedecer uma ordem. Os planetas, eles estão organizados lá no sistema solar em uma determinada ordem. Eles ficam lá, alinhados, bonitinhos. Por exemplo, o nosso planeta Terra. Nós recebemos a luz solar, né, durante o dia, o calor do sol, e à noite, quando escurece, nós vemos a lua no céu, as estrelas. Imagine você se o nosso planeta ele estivesse só um pouquinho assim mais próximo do sol. Será que haveria vida na Terra? Eu acho que não, porque se nós estivéssemos só mais um pouquinho assim próximos ao sol, nós poderíamos morrer, porque ficaria muito quente. Então Deus ele fez de uma maneira tão bem organizada, uma ordem tão perfeita para que tudo funcionasse muito bem. Quando nós colocamos tudo em ordem, quando organizamos alguma coisa, seja na nossa vida ou na escola, nossa bolsa de escola, qualquer coisa que a gente organiza, fica mais fácil para que as coisas funcionem bem. E assim acontece na natureza. Segunda informação. Na segunda informação, nós vamos falar um pouquinho sobre as baleias. Vocês sabiam, e eu não sabia dessa informação aqui, só fiquei sabendo depois que li aqui no meu livro também, que as baleias, as orcas, as mais velhas, quando elas percebem que as mais novas fizeram alguma coisa de errado, elas vão lá, afastam aquela baleia do grupo para poder disciplinar. É como se estivesse colocando de castigo. Que legal, não é? Até no reino animal, as baleias, as mais jovens, quando fazem alguma coisa, são disciplinadas. Isso acontece na vida da gente também. Tenho certeza que talvez algum dia aí você fez alguma coisa que não deveria ter feito e precisou ser disciplinado. Eu, quando eu era criança, já fiz um monte de coisa que precisa ser disciplinado. Criança faz alguma coisa, né? Sempre alguma coisa para ser disciplinado. Mas, quando nós somos disciplinados, a gente tem que fazer o quê? Ouvir e obedecer com bastante carinho, porque sempre sabemos que quando o papai ou a mamãe ou alguém que nos ama tanto quanto eles nos disciplinam, é para o nosso bem. E isso acontece com as baleias no reino animal. Quando elas fazem alguma coisa que não está de acordo, que coloca elas em risco, as baleias mais velhas afastam ela do grupo para poder ensinar disciplina para elas. Muito interessante essa informação. A última informação é sobre os rios Negro e Solimões. Bom, esses rios eles estão no Amazonas e eles são muito diferentes um do outro. É possível perceber essa diferença pelas cores das águas. Na página do seu livro, na página 24, você verá
as cores desses rios que são bem diferentes. Um é mais escura e a outra é mais clara. E a temperatura e a composição da água também não são iguais. É interessante observar que quando se juntam para formar o rio Amazonas, as águas não se misturam e seguem lado a lado por quilômetros, um rio respeitando o outro. Só mais à frente, depois de estarem juntos por um bom tempo, é que as águas se misturam, formando um único rio. Esses dois rios nos ensinam que, mesmo sendo diferentes, podemos conviver e respeitar uns aos outros. Muito interessante isso daqui. Então, lá no início da história, quando eu comecei a contar para vocês, com o sistema solar, nós podemos aprender o quê? Ordem, a manter tudo organizado para que tudo funcione bem. Com as baleias, nós aprendemos que às vezes precisamos ser disciplinados ou disciplinar alguém porque nós amamos tanto. E aqui, na última história sobre os rios Negros e Solimões, nós aprendemos que precisamos conviver uns com os outros, nos respeitando, porque eu não sou igual a você, você também não é igual a mim. Todos nós somos diferentes, mas mesmo assim nós devemos nos respeitar, porque assim nós poderemos viver de uma maneira pacífica, de uma maneira em paz, respeitando um ao outro, porque isso é amar também o nosso próximo, respeitar suas atitudes, respeitar suas opiniões. Claro que eu também tenho que ser respeitado, não é mesmo? Então, quando eu respeito alguém, significa que eu quero ser respeitado da mesma maneira. Então, jamais faça ao seu próximo, jamais faça para o outro algo que você não gostaria que fizesse a você, certo? Então, faça a sua atividade com bastante carinho, com bastante capricho, e eu estou muito feliz em ter você por aqui. Um beijo e até mais!